Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 11, versículo 9 a 10. Vamos ler a palavra do Senhor então? Diz assim: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Põe a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Repita comigo assim essa oração, dizendo: Senhor Jesus, nesta noite, eu abro o meu coração para ouvir a Tua palavra. Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe os meus problemas, minhas dificuldades. Ó Deus, eu te peço, usa a Tua palavra para falar comigo, para fazer um milagre acontecer na minha vida. Eu te peço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, povo de Deus? As bênçãos da oração. As bênçãos da oração. Eu estava pensando, essa questão dos problemas que a gente enfrenta hoje em dia, e é tudo, Depressão, falta de perdão, falta de diálogo em casa, baixa autoestima, desemprego, os problemas financeiros, o abandono, a raiva, o medo e a ansiedade. Tudo isso vai atormentando a nossa vida. Cada situação que a gente passa, que às vezes a gente fala assim: meu Deus do céu, como é que eu vou sair disso? Será que isso não vai ter fim? Será que eu não vou conseguir vencer essa situação? E vivemos dias com uma grande intensidade de carga emocional. Cada dia parece que é um problema, é uma situação para resolver, E tantas lutas, tantas dores têm levado muitas pessoas ao desespero. Pessoas têm desistido de viver, pessoas têm desistido de Jesus, pessoas têm desistido de casamento, pessoas têm desistido de ficar na casa dos pais, pessoas têm desistido do emprego, pessoas têm desistido da igreja, pessoas têm desistido de tudo. As pessoas ficam desesperadas. E o que é pior, até mesmo cristãos, aquelas pessoas que se dizem cristãs, têm sucumbido a esse estresse, a essa depressão, o que eu acho muito estranho. Porque se o mundo tem sido vencido por essas batalhas, se as pessoas aí fora que não servem a Jesus têm sido vencidos pelos problemas, eu acho estranho os cristãos, aquelas pessoas que dizem que acreditam em Deus, que servem a Jesus, se perderem também nessas batalhas. E os cristãos que deveriam estar vencendo, os cristãos que deveriam estar suportando a situação. Isso significa que se a igreja tem falhado em sua missão de ser igreja, é porque muitas pessoas pararam de orar. O povo de Deus parou de buscar a Deus. O povo de Deus parou de buscar o Senhor. Onde está o povo de Deus? Onde está a nação santa? O povo eleito? Onde está aqueles que se dizem ser cristão? Meus irmãos, nós precisamos voltar à prática das orações, de uma vida de oração. Eu falei hoje de manhã no BH, vida de oração, meus irmãos. Não é você orar todos os dias todo mundo ora. A maioria das pessoas ora. De manhã cedo levanta e fala: Senhor, abençoa o meu dia, me proteja até chegar no meu trabalho. Muitas pessoas fazem isso. Algumas pessoas mantêm o hábito de, antes das refeições, agradecer a Deus pela sua refeição. Amém, glória a Deus. É isso que nós temos que fazer. As pessoas agradecem por ter voltado para casa, oram antes de dormir: Senhor, obrigado pelo meu dia. Mas quando eu estou falando de vida de oração, eu não estou falando disso. Eu estou falando do momento em que você tira para você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais do Senhor na minha vida. Porque, meus irmãos, já diria minha avó: saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé.
Se você não tem uma vida de oração, como é que você vai resistir aos problemas? Como é que você vai manter firme nas horas das lutas, das tribulações na sua vida? A primeira coisa que você vai sentir vontade de fazer é de jogar tudo para o alto, sair correndo, fugir. Porque você não tem força espiritual. Você não tem força dentro de você para você suportar aquela situação. Significa que você não tem orado, significa que você não tem buscado a Jesus. Só Jesus pode nos fortalecer. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Amém. Dá uma salva de palmas a esse Jesus maravilhoso. Precisamos restaurar o altar caído dos nossos corações. Precisamos redescobrir as bênçãos da oração. Precisamos redescobrir as bênçãos da oração. E a primeira bênção da oração é falar com Deus. A primeira bênção da oração é falar com Deus. É uma bênção você poder falar com Deus, você pedir. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas 11, 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Mas qual que é a primeira coisa que está ali ressaltando? Qual palavra que está ali? Pedir. Meus irmãos, quando eu peço algo ao Senhor, eu estou externalizando com palavras, a minha ansiedade. Eu estou botando para fora a minha ansiedade. Quando eu peço para o Senhor, eu estou dizendo, Senhor, eu estou precisando disso. Você está botando para fora aquilo que você precisa de Deus, então você está pedindo para Ele. É uma bênção, meus irmãos, você poder falar com Deus. É uma bênção você poder botar para fora os seus problemas, você contar para Ele a sua ansiedade, o que está te incomodando. E hoje em dia, as pessoas têm cada vez mais dificuldade de se abrir. Muitas pessoas foram magoadas, muitas pessoas foram feridas, confiaram nas pessoas erradas, levaram toco na vida. Quantas pessoas que foram traídas, quantas pessoas que foram maltratadas, quantas pessoas que foram subjugadas, humilhadas por outras pessoas. Então as pessoas hoje têm dificuldade de confiar, de colocar os seus problemas na mão de outras pessoas ou simplesmente compartilhar o que está passando. É normal na nossa sociedade hoje em dia. Não é fácil confiar. Por isso que muitos sofrem calado. Por isso que muitas pessoas resolvem ficar em silêncio, sofrendo. Eu costumo dizer que às vezes só o travesseiro sabe o nosso sofrimento, não é verdade? Às vezes nem a pessoa que está do nosso lado, dormindo ali, o esposo ou a esposa, sabe quando nós estamos chorando. Só o travesseiro que fica ali molhadinho, ele sabe as lutas, aquele sofrimento que nós estamos passando. Às vezes a pessoa que está do nosso lado ali, o esposo ou a esposa, dormiu, está lá roncando, né? E a gente está ali, lágrima descendo, chorando e falando, Senhor, né? Geralmente é assim. Não é fácil às vezes confiar, a gente às vezes sofre calado. E muitas pessoas às vezes pagam fortunas para simplesmente com psicólogos, para tratar o problema, para tentar botar para fora o que elas não conseguem. Eu conheci uma pessoa, né, estava vendo inclusive num programa também, uma pessoa que gastou mais de 15 mil reais com um psicólogo, simplesmente para poder conseguir botar para fora o ódio que ela tinha do seu pai. Ele gastou 15 mil reais com um psicólogo somente para poder chegar e falar assim, eu odeio meu pai. Gastou dinheiro para poder conseguir falar, botar para fora aquilo que estava dentro. E aí depois o psicólogo pôde tratar aquele problema, porque enquanto a pessoa não reconhece o seu erro, enquanto a pessoa não reconhece o seu problema, fica difícil tratar do alcoolismo, tratar do vício, tratar das drogas, tratar de qualquer que seja o problema, se a pessoa não quer reconhecer que tem o problema. Às vezes é necessário você reconhecer, eu tenho um problema, eu sozinho não consigo. Você precisa saber que tem que colocar para fora os seus medos, suas ansiedades. E nós temos isso de graça. Nós não precisamos pagar 15 mil reais para um psicólogo. Nós não precisamos ir lá, né, gastar uma fortuna com um psicólogo. Sendo que nós temos isso de graça. Sem contraindicação, não tem nenhum problema. Sabe, é acessível para todos, independente de sexo, idade, situação financeira. Qualquer um pode ter de graça. Sabe o que é? Jesus, irmãos. Amém? Você tem Jesus aí a hora que você quiser, basta falar com Ele. Nós cantamos, a Amanda cantou agora, em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão.
Nós devemos levar tudo a Ele em oração. Você pode chorar diante de Deus, você pode se indignar diante de Deus, você pode chegar diante de Deus e rasgar o verbo. Você pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não aguento mais, socorro. Você pode chegar para o Senhor Jesus e falar os seus medos, os seus sonhos, abrir o seu coração, sem medo de ser rejeitado, sem medo de ser condenado, sem medo de ser excluído, ser deixado para trás. Esse é pecador, deixa para lá. Porque é assim que acontece em alguns lugares, em algumas igrejas. A pessoa está no pecado, é a hora que ela mais merece que alguém estenda a mão e coloque ela para cima, as pessoas afastam. É pecador, deixa para lá. E o Evangelho do Senhor, eu tenho falado aqui nesta igreja, lá no BH e todos os lugares que eu vou, o Evangelho do Senhor é inclusivo, não é exclusivo, não é para um grupinho, não é um clube. O Evangelho do Senhor, a igreja do Senhor não é um clubinho fechado, ela tem que ser aberta para todos, principalmente para quem precisa. Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. Posso ouvir um amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Você pode chorar diante de Deus. Jó fez isso. Jó, quando ele estava nas suas agruras, no seu sofrimento, ele chegou para Deus e falou assim: ah, Senhor, maldito o dia que eu nasci. Jó reclamou com Deus, expôs ali a sua situação: Senhor, eu não aguento mais, olha aí, estou catando pus aqui com caco. Morreu meus filhos, perdi tudo que eu tinha, as pessoas tirando sarro de mim. Essa mulher que o Senhor me deu por esposo, todo dia fica falando para mim abandonar o Senhor e morrer, blasfemar contra o Senhor. Todo dia fica falando: você ainda vai continuar servindo a Deus desse jeito? Sendo que você não tem mais nada. Abandona esse seu Deus e morre. Mas Jó, ele não foi reclamar para o vizinho, ele não foi reclamar para o esposo, para a esposa, ele não foi reclamar para o irmão da igreja, ele não foi falar com o irmão da igreja. Ele foi falar com Jesus, ele foi falar com Deus, ele foi falar com o Pai, ele reclamou com o Senhor, ele falou diretamente com Deus, ele disse: Deus, eu não suporto mais, eu não aguento, Senhor, maldito o dia que eu nasci. Ele reclamou com o Senhor. Fale com o Senhor. Tem coisas que a gente não pode ficar falando para os outros, nós temos que falar para Deus, temos que falar com o Senhor. Isso faz um bem emocional e psicológico muito grande, reduz muitos males, problemas, o simples fato de você falar ou pedir algo diretamente para o Senhor. Olha a importância que a Bíblia dá de você externalizar isso com os lábios, de você falar isso. Olha o que diz em Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com o quê? Está fraco, irmãos? O que está escrito ali? Com a boca se confessa. Vamos falar todo mundo junto? Com a boca para a salvação. Você vê que no versículo 9, no versículo 10, confessar com a sua boca e com a boca se confessa, Deus estava colocando duas vezes essa importância de você dizer com seus lábios, de você falar com Ele, de você botar para fora, confessar Jesus, falar de Jesus, conversar com Ele. Desde o fato de você dizer que Ele é o teu Senhor para que você seja salvo e confessar para a sua salvação, Deus vê a questão da pronúncia, de você proferir as palavras, de você externalizar com palavras. Muito importante para Deus isso. É muito importante para o Senhor você botar para fora, né? Agora eu quero te fazer uma observação com você. Presta atenção, olha para mim, olha para cá. Não é melhor, não é mais inteligente, ao invés de você ficar gastando 15 mil reais num psicólogo, ao invés de você ficar andando aí de cabeça baixa, né, briguento, reclamão, né, descontando sua raiva, seus problemas na vida dos outros, não é mais inteligente você desabafar com Deus? Não é mais fácil você chegar diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda? Deus, que é um ser amoroso, um ser que perdoa, um ser que salva, que está preocupado com você, que está todo instante disposto a te atender e te ouvir. Você não precisa marcar a hora com Ele não, irmão.
Psicólogo, você vai ter que ir lá marcar, não tem vaga para esse mês, só para o mês que vem. O mês que vem também não vai dar, só em outubro que vai ter vaga. Não é assim que você vai no hospital? Né? Às vezes joga lá para o final do ano. Mas eu preciso agora. Eu quero a solução agora, eu não posso esperar até outubro, eu não posso esperar até junho. Mas não tem vaga. Com Jesus, toda hora é hora, amém? Toda hora você pode clamar para Ele, você pode chegar para Ele, você não precisa marcar horário com Deus. Você chega e fala diretamente, Senhor, e Ele vai te ouvir, e Ele está querendo isso. Não é mais inteligente? Peça a Ele, fale com Ele, fale com Jesus, meus irmãos. Fala para Ele, conta para Ele, bota para fora o que te incomoda. Fala com o Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim, fala com o Senhor, meu irmão. Porque quando pedimos a Deus, nós estamos falando com Ele. Então, quando nós estamos falando com Ele, nós estamos desenvolvendo um elo de intimidade com Deus. Quando nós estamos falando com Ele, nós estamos desenvolvendo um elo de intimidade com Deus. Eu desenvolvo um elo de intimidade com Deus, eu começo a conversar com Ele. Você quer ter intimidade com uma pessoa? Você começa a conversar com Ele. Né? Vamos chegar lá, você chega para a pessoa e fala, Larissa, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 17. Você mora onde? Assim? Ela falou assim, ela mora assim. Ela ficou com vergonha, né? Estava vermelha. Mas você começa a conversar com uma pessoa, você começa a saber onde você mora, né? O que você come. Uma coisa que eu já sei é que ela fica vermelha quando a gente chama ela assim na frente dos outros, assim, né? No susto, né? Então você começa a conversar com a pessoa, você começa a pegar intimidade com a pessoa, você começa a descobrir o que ela gosta, o que ela não gosta. Você já às vezes conhece, principalmente os casais que estão há muito tempo, eu já vou fazer 26 anos de casado, às vezes eu e a minha esposa a gente se entende pelo olhar, né? Basta um olharzinho assim, né? Alguém está conversando um negócio lá, falando um negócio, se é uma coisa meio bobeira, né? Que não tem nada a ver, ela já olha para mim, eu já olho para ela, a gente não precisa nem tirar sarro da pessoa, só com o olhar a gente já está se comunicando, eu e a minha esposa, tipo assim, esse cara não está nem sabendo o que está falando, né? Então não precisa nem falar, já é por osmose já a coisa. Então, meus irmãos, fale com Deus, porque você começa a se tornar íntimo com Deus. Quando você começa a falar com Deus, quando você começa a orar, quando você começa a pedir, você vai se tornando íntimo com Ele. E quando você pede algo para Ele, você se expõe, você se desnuda, você se mostra, você coloca para Deus que você é imperfeito, que você depende dEle. Você coloca para Deus que você não pode nada, que você depende dEle. Você coloca para Deus as suas fraquezas. E quando você pede alguma coisa para alguém, você está dizendo que você precisa daquela pessoa. Porque se aquela pessoa não fizer, você não tem como fazer sozinho. Eu preciso de um pintor para pintar isso aqui. Você está dizendo que você não consegue pintar ou não tem tempo para pintar, então você precisa de um pintor para fazer aquilo ali. Você depende de um pintor para fazer aquele serviço. E quando nós colocamos diante de Deus as coisas, nós falamos, Senhor, eu preciso de... Você está dizendo, eu dependo do Senhor, Deus. Eu dependo de você. Eu dependo de Ti. Meus irmãos, Deus, Ele tudo pode. Eu e você não podemos, mas Ele pode. Você pode chegar diante dEle, colocar todas as suas dores, todas as suas mazelas, começar a desenvolver uma intimidade com Ele, né? Mostrar sua dependência, sua fraqueza, e aí você chega para Ele e fala assim, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu reconheço que eu dependo do Senhor. Sozinho eu não consigo. E quanto mais contato com Deus, mais você vai conhecer o Senhor e o caráter dEle e o seu amor. Olha o que a palavra de Deus diz em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Vamos ler todo mundo? Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos todo mundo junto? 1, 2, 3. E... como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçamos o Senhor, vamos nos esforçar para conhecer Ele cada vez mais. E olha o que acontecerá, Ele aparecerá, Ele virá para nós. Ou seja, o Senhor virá e se revelará a mim e a você com a intensidade de uma chuva abundante e contínua, meus irmãos. Como uma chuva abundante e contínua, Ele vai vir sobre mim, sobre você. Ele vai nos abençoar, Ele vai mostrar o seu caráter, sua bondade. Nós vamos ter uma intimidade plena. Foi o que o evangelista Laércio pregou domingo passado, sobre intimidade com Deus. Uma vida de intimidade com Deus.
Você só pede coisas importantes quando você conhece aquela pessoa. Quando você vai pedir qualquer coisa, você chega lá e fala: ô Joãozinho, pega para mim um lápis lá. Joãozinho pode pegar. Você chega lá e fala assim: ô Zezinho, pega um pano ali para mim. O Zezinho pode pegar um pano. Mas quando tem alguma coisa importante que você precisa, que você quer, você não vai pedir para qualquer um. Você vai pedir para alguém que você sabe que vai resolver o teu problema. Você não vai pedir para qualquer pessoa. Peça para Jesus. Peça para o Senhor. Coloca diante dele. Eu não sei qual é o seu problema, mas o Senhor sabe. Você pode pensar: é uma coincidência eu estar aqui nessa noite. Não é. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Deus te trouxe aqui para falar no seu coração. Quem crê, diga amém. Não tenha vergonha de pedir, meus irmãos, nada para o Senhor. Falar com Ele só vai te trazer bênção espiritual. Vai trazer bênção espiritual, bênção física, emocional. Você vai economizar um dinheiro muito grande com psicólogo, só do fato de você ficar falando com Deus os seus problemas, de você contar para Ele o que você está passando. E por quê? Porque o falar com Deus leva à bênção da mudança de atitude. Porque quando você começa a falar com Deus, você começa a mudar de atitude. Às vezes sem você perceber. Olha o que Lucas capítulo 11, 9 diz: e eu vos digo-vos a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Nós começamos a mudar de atitude. Esse buscar significa uma mudança de atitude. Quando buscamos o Senhor, nós saímos da inércia e do comodismo. Quando nós buscamos o Senhor, nós saímos daquela água parada ali. Tem gente que é mais parado do que água de patente, né? Só quando dá uma descarga para mexer, você tem que ficar empurrando o distinto a distinta para ver se faz alguma coisa. Não sai, não pega no tranco de jeito nenhum. Tem gente que precisa totalmente ser empurrado. Tem uns que tem que empurrar a ladeira abaixo, né? Porque senão não pega no tranco. Não adianta só empurrar, né? Tem gente que fica parado, esperando, né? Nós não podemos ficar parados não, irmãos. Nós temos que sair da inércia. O ato de buscar implica em procurar algo. Você procura algo que você quer utilizar, não é? Eu, por exemplo, estou procurando um copo de água aqui, está faltando um copo de água aqui para mim, tá? Se alguém puder pegar, por favor. Eu estou precisando de um copo de água aqui. Minha garganta já foi. Então, você procura o quê? Você procura algo que você não precisa? Você procura algo que você precisa. Você procura algo que você vai utilizar. Então, quando você busca algo, é sinal que você quer aquilo, que você precisa daquilo. Buscai e achareis. O Senhor está te convidando a buscá-lo nessa noite. Você tem buscado o Senhor? Você tem falado com o Senhor? Você tem ido até a direção do Senhor? Eu creio que muitos... Obrigado, Elzi. Gargantinha já estava pedindo aqui. Eu sei que muitos já estão aqui nessa noite porque estão buscando o Senhor. Você poderia estar em outros lugares fazendo qualquer outra coisa, mas você veio buscar o Senhor. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e por vocês estarem aqui nessa noite. O Senhor está te convidando a buscá-lo. Saia do mesmismo, saia do derrotismo, saia do comodismo, da sua vida parada e venha para Jesus, venha para o Senhor. Fala com Ele. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 29, 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos dizer juntos? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha Isaías 55, 6, também a palavra do Senhor. Vamos ler? Busquem. Nossa, gente, sério que vocês estão lendo mesmo? Vamos lá, todo mundo juntos? Busquem o Senhor, clamem por Ele. Meus irmãos, Deus não quer que você fique aí parado, se lamentando. Tem aquele velho ditado, né, reclamando sobre o leite derramado. Tem muitas pessoas que ficam aí paradas, reclamando, e às vezes colocando a culpa nos outros pelos seus fracassos. Quanta gente fica querendo arrumar um culpado para os seus próprios erros. O erro é seu, meu querido, minha querida. Foi você que escolheu errado. Foi você que fez a coisa errada. Foi você que escolheu os caminhos errados, as pessoas erradas, os amigos errados, relacionamentos errados, negócios errados, tudo errado. Não adianta você ficar colocando a culpa nos outros, não. O erro é seu. Ninguém te obriga a fazer nada. E a gente colhe as consequências das nossas escolhas.
Nós colhemos as consequências das nossas escolhas. Mas Deus nos chama. Deus não quer que a gente fique parado, né? Como disse o Raul aí, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? Deus não quer isso. Você fica aí esperando algo acontecer. A pastora Elisa gostou disso, deu risada lá. Né? Aquela música do Raul lá, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Deus quer que você se mova, que você se mexa. Acorda, acorda, irmãos! Acorda! Acorda, tu que dormes! Busque o Senhor! Posso ouvir um amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, meus irmãos. Acorda! Aleluia! Porque quando eu busco o Senhor, se tinha alguém dormindo, acordou, né? Porque quando buscamos o Senhor, eu exercito a minha fé. Eu exercito a minha fé. O ato de buscar a Deus exercita a minha fé. Eu vou procurar algo porque é melhor para mim. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. E aí eu pergunto para você, você tem pedido o que você precisa para Deus? Ah, eu tenho, pastor, já tenho pedido tanto tempo. Quantos anos? Ah, faz mais de 20 anos que eu estou pedindo e Deus não me atende. Tá, espera aí. O que o versículo diz? Tudo o que pedirem em oração, que mais? Se crê. Não adianta você orar por orar, abrir a boca. Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso de um casamento. Senhor, eu preciso de um carro novo. Senhor, não adianta você falar isso, você não crê. Você está falando da boca para fora. Você tem que crer. Não basta falar, você tem que crer. A fé é indispensável aqui. Quando eu tenho a atitude prática de buscar o Senhor, sair da inércia do comodismo, eu exercito a minha fé e desfruto da última bênção que eu quero falar nessa noite, que é a bênção de persistir em oração. Persistir em oração é uma bênção, irmãos, porque você não desiste, você bate. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas 11, 9. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis e batei e abrir-se-vos-á. Bater é insistir. Bater é insistir, é ir atrás, é não desistir, é ser teimoso. Você bate palma na casa da pessoa, a pessoa não atende, você entra no portão, bate na porta, você está insistindo, você está batendo, você está buscando, você não desistiu. E quando eu persisto em oração, eu foco minhas ações em um único objetivo. Tem gente que fica focando em tudo quanto é lado, pede casa, pede carro, pede isso, pede aquilo, mas quando eu persisto em oração, o meu objetivo é focado em Deus. Eu não fico dando tiro para tudo quanto é lado, porque eu sei que se Deus me abençoar, eu vou conseguir tudo aquilo que eu quero e muito mais. Lembra de Salomão? Quando Deus chegou em sonho e se revelou a Salomão, rei de Israel, tinha acabado de se tornar rei. Deus chegou para Salomão e falou assim: pede-me tudo o que você quiseres, que eu vou te dar. Salomão pediu o quê? Riqueza? Salomão pediu a vitória dos seus exércitos? Salomão pediu poder? Salomão pediu um cavalo novo para ele? Pediu uma nova esposa? O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. Porque ele estava focado nas coisas de Deus. Ele estava focado em ser usado por Deus para levantar aquela nação, para levantar aquele povo. O interesse dele não era pessoal, não era nas suas coisas, nas coisas do dia a dia, dos seus afazeres diários. A sua visão não era micro, era macro. A sua visão não era circunstancial, era para além do horizonte, além do que os olhos podem ver. A visão dele estava nas coisas de Deus. Ele falou: Senhor, eu quero sabedoria para mim poder liderar esse povo. Eu não passo de uma criança. Eu preciso de algo sobrenatural para mim liderar essa nação. E Deus falou o que para Salomão? Porque você não pediu o mal dos seus inimigos, riquezas e tudo mais, eu vou te dar sabedoria, mas além de sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar prosperidade, eu vou te dar a bênção, eu vou te dar o livramento das lutas, das guerras, todo mundo vai vir comer na sua mão, Salomão. Porque ele focalizou nas coisas de Deus. Quando eu busco o Senhor, quando eu busco as coisas de Deus, eu concentro energia naquilo que realmente importa. As coisas de Deus. Quantas pessoas estão gastando seu tempo com coisas inúteis? Vem cá. Vou falar só para vocês escutar aqui, ó, bem baixinho.
Chega mais aqui. Vocês acreditam que tem pessoa que se diz que é crente, e assiste BBB? Diz que é crente, mas assiste o Big Brother. Diz que é crente e assiste Big Brother. Pessoas gastando tempo com coisas inúteis, novelas, vícios, amizades e relacionamentos errados. Persiste em oração, irmãos. Persiste em oração. Você vê que as coisas que estão acontecendo nesse mundo para nos distrair são enviadas pelo diabo. Olha que quando Deus queria libertar o povo, presta atenção, olha para mim. Olha que quando Deus queria restaurar a liberdade do povo de Israel lá no antigo Egito, levantou Moisés como profeta. Falou que era para o povo ser liberto para adorar o Senhor lá no deserto. O que Faraó falou? Vocês estão ociosos. Vou ocupar o tempo de vocês para que vocês esqueçam desse Deus e façam aquilo que eu quero. E trabalhem para mim. O diabo estava usando a mesma tática hoje, o ativismo. Quantas pessoas que não têm tempo para vir na igreja? Tem tempo para fazer tudo. Você liga para o irmão, irmão, você não veio na igreja? Ah, não deu, eu tinha um compromisso com os familiares. Está aqui o irmão Henrique, a irmã dele, a Kátia está lá embaixo com as crianças. Hoje à tarde, passaram a tarde inteira aqui, né, num chá de bebê da família deles aqui. Poderia desculpar, eu passei a tarde inteira lá, estou cansado. Não, estão aqui na igreja aqui, ó. Estão aqui na igreja. Estão aqui na igreja, a família inteira está aqui na igreja. Aí algumas pessoas falam, não posso, eu tinha marcado já um churrasco com meus parentes, eu não pude ir na igreja. Irmão, você não veio na reunião da célula? Lá no... eu estava no shopping, aí você vê lá no Facebook tirando um selfie, né? Está lá no shopping, pega lá uma bandejona de açaí, põe lá só para fazer birra pra gente, né, Valéria? Logo açaí, né, Valéria? Tira lá uma selfie lá e põe na rede social. Mas não tem tempo para Deus. Não tem tempo para vir à igreja. Que cristão é esse? Que vida é essa que a pessoa vai ter? Eu não estou falando que essas coisas são erradas não, irmãos. Você ir no churrasco com a família, você ter um compromisso com a família, você ir no shopping com a sua família, você ir no cinema com seus filhos. Não, não é nada errado disso. Mas quando você deixa das coisas de Deus e dá prioridade a essas coisas, tem alguma coisa errada na sua vida. Persista em oração. Não ignore os problemas não, os problemas estão aí. Mas tenha fé que Deus vai responder. Tenha fé que Deus vai responder. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? A oração traz bênçãos para a sua vida. E olha, nós falamos aqui 3 bênçãos. Falar com Deus, pedir para Ele, botando para fora tudo aquilo que está te incomodando e desenvolvendo uma intimidade com Ele. A bênção de você realmente ter uma atitude prática de buscar o Senhor, sair do comodismo, da inércia e exercitar a sua fé. Falei da bênção de persistir em oração, você ficar focando suas ações em um objetivo que é buscar a Deus. Perceba tantas bênçãos que a oração tem, mas tem mais. Olha só o que a Bíblia diz. Você achou que era só isso? Olha o que a Bíblia tem reservado para você. Lucas 11:10. Eu vos digo a vós, o 10. Lucas 11:10. Porque qualquer que pede, faz o quê? Qualquer que pede, não ouvi, eu só ouvi as mulheres, os homens parece que não entenderam. Porque qualquer que pede, e a quem busca, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Deus tem bênção para vocês, irmão. Deus quer atender a sua oração. Deus quer entender o seu clamor. Deus quer atender a sua necessidade. Deus quer atender aquilo que você precisa. Basta você se colocar nos pés dele. Basta você orar. Basta você clamar. Volte-se para Deus em oração. Como nós cantamos, em Jesus nós temos esse amigo. Basta que levemos tudo a Ele em oração. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Feche seus olhos. Eu quero nesse momento exercitar a oração.
Aqueles irmãos que têm problema físico, nas costas, no joelho, pode ficar sentado. Mas aqueles que não têm problema físico, ajoelha aí agora e vamos orar ao Senhor. Ajoelha aí no banco aí onde você está. E vamos orar ao Senhor. Quanto tempo, né, que você não ajoelha? Quem não tem condições físicas pode ficar sentado ou de pé, não tem problema nenhum. Mas aqueles que puderem, ajoelha. E vamos orar ao Senhor. Senhor, nesse momento, nós estamos todos de joelhos, dizendo que nós precisamos melhorar a nossa vida de oração. Não é aquela oração que a gente faz continuamente pelas nossas necessidades, mas é aquela oração de te conhecer, aquela oração de ter mais contato, ter mais intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter essa vida de oração. Senhor Deus, nos perdoe, ó Pai, por estarmos tão distantes de Ti, por negligenciarmos o tempo com o Senhor e vivermos egoisticamente para os nossos desejos, Senhor. Ó Pai, nos ajude a vencer os problemas, as dificuldades. Eu sei, ó Pai, que cada um agora está orando. Ó Pai, em nome de Jesus nós precisamos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não ore pela sua enfermidade, não ore pelo seu problema agora, ore pela sua vida espiritual. Ore para que Deus fale mais com você, para que você fale mais com Ele, para que você tenha mais da presença dEle. Porque se a luz de Deus brilhar no seu coração, as trevas não vão te atingir, meu querido, minha querida. Se a luz do Senhor estiver dentro de você, nenhum mal te sucederá. Creia que o Senhor tem bênçãos através de uma vida de oração. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor, diga ao Senhor: eu preciso de Ti, Senhor, eu quero o Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias ao Teu nome. Ore pela sua vida agora, meus irmãos. Ore pela sua vida. Fale com o Senhor. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Ele não te trouxe aqui por acaso, meu irmão. Minha irmã, você não veio aqui por acaso. Deus está falando com você agora. Deus está falando para você agora: não temas, ó vermezinho de Jacó, porque eu te esforço, eu te sustento, eu te ajudo com a minha destra fiel. Você não tem que temer nada. Busque o Senhor, ore para Ele. Você não precisa da ajuda de ninguém, precisa da ajuda de Deus. Ore para Jesus, fale com Jesus. Está passando por lutas, problemas? Fale com Ele, ore com Ele, faça isso agora. Fique perto de Jesus, perto da presença de Jesus. Aleluia.